Olá, amigo da Efluente, tudo bem? Seja bem-vindo ao início da nossa segunda temporada, onde a gente vai falar sobre reuso e legislação, uma visão mais ampla, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou Augusto Linkmeier, sou engenheiro ambiental formado pela UPF, trabalho hoje com a parte de start e manutenção de sistemas de desidratação de lodo e também comissionamento de estação de tratamento de esgoto e efluente industrial. Olá, pessoal, para quem ainda não me conhece, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda temporada. Sou o professor Marcelo, no caso aqui, pai do Augusto, especialista na área químico, doutor na área de engenharia, especialista na área de tratamento de efluentes e também hoje alguma coisa na área de reuso. Então, essa é a nossa segunda temporada. Muito bem-vindos ao nosso EfluenteCast. Então, hoje a gente vai marcar, a gente está numa marca histórica do nosso podcast, onde a gente vai ter a nossa primeira entrevistada. Já começamos no topo, a gente está com uma professora aqui de alto impacto, tanto no Brasil como no mundo. A gente tem aí para falar sobre o reuso no Brasil e no mundo a professora Ana Silva. Se pudesse se apresentar, professora, por favor. Seja bem-vindo. Tá bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Augusto. Obrigada, Marcelo. Primeiro, queria parabenizar vocês aí pelo trabalho muito, muito bacana, que tem trazido realmente muito conhecimento aí para toda essa comunidade do saneamento e agora entrando nesse assunto do reuso. Então, meu nome é Ana Silvia, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu sou engenheira civil, então eu fiz a minha formação em engenharia civil foi na Universidade Federal de Minas Gerais, depois então eu fui para o Rio de Janeiro, lá fui fazer mestrado e doutorado na UFRJ, na COP, e depois fiquei ali pela área, né, aquele caminho de área acadêmica, vai para o mercado, volta. Então, eu trabalhei ainda na Serla. A Serla era, né, a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas do Rio de Janeiro, que hoje já é um órgão que não existe mais. E depois eu fui trabalhar na Funasa. Trabalhei, então, com saneamento rural, em áreas indígenas, mas sempre com aquela vontade de voltar para a universidade. Então, voltei, fiz o doutorado e depois fui professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Lá eu fiquei 4 anos, mas com aquela vontade de voltar para o Rio, embora as minhas raízes mineiras me chamassem, mas devo ter alguma coisa carioca no sangue também. Então, com aquela vontade de voltar para o Rio, fiz o concurso da UERJ, passei, estou lá então desde 2015. E a minha área principal de atuação é o tratamento de esgoto, desde a iniciação científica. Então, eu fiz iniciação científica na UFMG, com tratamento de esgoto, reatores WASB, desinfecção. Então, foi naquele momento grande, né, de crescimento do reator WASB, do entendimento nacional do reator WASB. Hoje, a tecnologia, uma das tecnologias mais utilizadas no país, e o Brasil detém o principal parque de reatores WASB do mundo, naquela época ainda meio embrionária, né? E depois, então, no mestrado e no doutorado também continuei com tratamento de efluente e minha área na UERJ, então, é tratamento de esgotos. Então, eu sou professora também, membro permanente tanto do programa de mestrado como do programa de doutorado, e essa vem sendo a minha linha de pesquisa desde então. E aí, mais recentemente, aí uns 5, 8 anos, é que eu venho trabalhando um pouco mais nessa área do reuso, diante dessa percepção de que não dá para jogar isso fora, né? Então, a gente tem muita coisa na ET, na verdade, que não dá para jogar fora. E aí a gente começa a entrar nesse conceito da economia circular, entrar no conceito do aproveitamento, da sustentabilidade, das alterações climáticas, e a gente começa a trazer vários conceitos para dentro da estação de tratamento de esgoto e percebe que não dá para tratar e jogar fora. E aí foi com isso que eu comecei a entrar, então, na área de reuso. Certo, legal. E nesse meio do caminho, você tem também um site, né, que você é a fundadora, que é o reusodeagua.org. Né, para quem não conhece, a gente vai deixar o link aqui na descrição, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube também. E lá é onde a gente tem um compilado de muitas informações mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu a ideia de ter esse site, do como fazer esse compilado, como conseguir todas as informações que você tem lá,
E depois eu separei duas frases que me impactaram bastante no site, para daí a gente começar um pouco a nossa conversa. Maravilha. Obrigada aí pela oportunidade, então, de falar da nossa plataforma. Ela surgiu, assim, de um entendimento de que era necessário fazer mais, né? Mais do que estávamos fazendo. Então, eu fiquei em Portugal durante 2 anos, num período de pós-doutoramento. Nesse período de pós-doutoramento relacionado ao reuso, e nós, professores, professor Marcelo sabe disso, a gente... Com o dia a dia das aulas, a gente acaba não tendo muito tempo para a imersão, né? A imersão nos estudos e tal, e quem está nessa área acadêmica gosta naturalmente de estudar. E a gente, infelizmente, perde essa oportunidade, ganha outras, claro, mas perde essa oportunidade de imersão nos estudos. E que ficou para trás lá no doutorado, né? Quando a gente recebia bolsa para estudar, uma coisa maravilhosa, e aí a gente perde essa oportunidade. E aí o pós-doutorado, então, me deu essa oportunidade novamente. Então, eu fiquei 2 anos praticamente imersa. E aí também no período de pandemia, que aí a gente realmente não podia sair de casa mesmo, então ainda mais o esforço ainda maior de me manter, né, nesses estudos. E a gente acaba, assim, sem arrogância nenhuma, mas a gente acaba acumulando muito conhecimento. Então, são anos de estudos, né? E estudo para dar aula, estudo para consultoria, acompanhando os alunos de mestrado, doutorado, as suas pesquisas, as bancas que a gente vai em outras instituições. Então, a gente acaba acumulando muito conhecimento. E eu sempre fui aluna de iniciação científica, mestrado e doutorado com bolsa. Estudei na universidade pública, gratuita. Meu pós-doutorado foi com afastamento, com meu salário integral. Então, sempre tive também esse objetivo de devolver para a sociedade o que a sociedade investiu em mim. E investiu muito, investiu bastante, porque realmente eu consumi muito dinheiro público aí nos meus estudos. 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, 2 anos de iniciação científica, 2 anos de pós-doutorado, 5 anos de graduação numa universidade pública. Sempre fiz a minha parte, claro, mas chega um momento, acho que também é a idade, né? Chega um momento que a gente começa a querer devolver um pouco mais para a sociedade e o que é possível fazer. E a forma como eu tenho de devolver para a sociedade é transferindo o meu conhecimento. Então, eu transfiro o meu conhecimento para quem está na minha sala de aula, mas para quem não está na minha sala de aula, eu não consigo transferir. Hoje a gente tem esses eventos, webinars, conferências online e tal, que a gente consegue alcançar um público muito alto. Mas, então, foi um sonho meu e que eu juntei com mais 3 amigas, 2 que foram minhas alunas e hoje são minhas amigas, a Bruna e a Maíra, que uma hoje é aluna de doutorado, a outra é aluna de mestrado, e a Dulce, que não é da área, mas ela é executiva, é minha prima, e ela, então, que fez o nosso projeto decolar, né? Como uma boa gestora de projeto que ela é da área de TI, ela fez, então, o nosso projeto decolar. E aí eu sonhei sozinha, depois a gente sonhou as 4 juntas, e aí a gente conseguiu formatar e, de certa forma, aquilo que eu falei sem arrogância, mas aquele conhecimento que a gente acumula, que a gente acaba acumulando, é fácil depois a gente colocar ele em caixinhas, né? Então, estão lá naquelas caixinhas do site, alguma coisa que a gente consegue disponibilizar. E depois a gente trouxe mais 2 grandes amigos também, que é o Frank e o Sérgio, que entraram, não foram fundadores, mas entraram conosco depois. Eu tenho a sorte de ter bons amigos, e aí eu lanço as minhas ideias malucas e os meus bons amigos topam e entram comigo nas minhas ideias malucas, confiam. E aí hoje a gente está aí já com um pouco mais de 1 ano, já alcançamos muitos seguidores, não temos objetivo nenhum de ter 1 milhão de seguidores, o objetivo de ter seguidores significa que tem pessoas que também mais gente, né? Estão entendendo a nossa linguagem, estão gostando da nossa linguagem, né? Participamos do Water Reuse Europe Innovation Prize em 2021, ficamos entre os 3 finalistas,
e por isso acabamos alcançando uma inserção na Europa. Então, temos muitas visualizações de vários países da Europa, Estados Unidos e Oceania também, Ásia, Índia, e já temos, então, alguma visibilidade, e é com isso que a gente trabalha hoje para manter um conteúdo de qualidade, e somos todos voluntários. Legal, muito bacana. E aí, ali no site, tem duas frases que eu achei bem interessante, que uma é que aproximadamente 50% do esgoto gerado no mundo é tratado e somente 11% é usado de maneira planejada, né? E aí a outra, que no Brasil esses valores correspondem a aproximadamente 45% de esgoto tratado e 1,5% de reuso de maneira planejada. Se a gente vai avaliar até alguns dados do Instituto Trata Brasil, que também trabalha bastante essa parte do esgoto, a gente tem mais de 1 milhão de piscinas de esgoto que vão para a natureza sem tratamento. Aí, dentro disso, eu queria ver contigo como que você, com toda essa experiência, enxerga aonde que nós, como Brasil, aonde que nós estamos, do ponto de vista tanto de tratamento quanto de reuso. A gente, do lado do mercado, digamos assim, né, trabalhando com empresas, etc., a gente sente uma falta muito grande de parâmetros. E parâmetros que eu vou utilizar para embasar o meu reuso ou validar ou não ele, né? Então, se você puder falar um pouquinho disso, de em que pé nós, como Brasil, estamos no âmbito de reuso, assim. Ótimo. A pergunta é excelente e a resposta, infelizmente, é triste. Não temos muito como fugir, né? Mas uma das áreas que eu gosto muito de estudar e que eu também tive uma grande imersão nesses últimos 3 anos foi a história. Primeiro porque viver na Europa, você vive dentro de um museu. Então, já necessariamente te dá vontade de estudar mais, né? E nós somos aqui 3 engenheiros, e 3 engenheiros que provavelmente não são muito daquela área de história, senão a gente teria feito outra coisa, né? Só que, de novo, a idade chama. Então, a idade chama para a gente entender melhor de onde vêm essas coisas, por que nós estamos nessa situação, o que é feito, o que foi feito, o que é feito, o que será feito. Então, a gente acaba entrando um pouco na questão histórica, e uma das coisas que eu tenho estudado bastante, tem até alguns projetos aí que já estão em andamento, onde a gente vai lá na nossa própria plataforma disponibilizar alguma coisa relacionada ao material histórico. Não posso falar muito ainda, senão vou dar spoiler. Mas, então, a questão do saneamento, ela está entendida no mundo desde o século XIX. Nós estamos no século XXI. Então, desde o final do século XIX, início do século XX, né, que foi aí a construção dos esgotos de Paris, e que depois vieram as outras principais cidades do mundo, Londres, e, enfim, depois aumentando aí pela Europa e até mesmo no Brasil, a gente teve um avanço muito grande a partir do entendimento de que precisávamos tirar os esgotos de perto das pessoas, que ainda não tinha muita cara de esgoto, né? Tinha cara de resíduo, porque não se usava muito a água nas residências, nem para lavar a mão, nem para fazer comida, nem para tomar banho, muito menos para dar descarga no vaso sanitário. Então, as ruas eram imundas e as águas, vinha água do rio, água da chuva, que era utilizada, então, para lavar essas ruas. E nesse período também, a gente teve aquele entendimento da teoria do germe da doença, que entendeu-se que a maioria das doenças daquela época, cólera principalmente, que era a grande pandemia daquele século, do final do século XIX, então aqueles micro-organismos eram responsáveis por causar as doenças, e esses micro-organismos estavam no resíduo. Até então era aquela teoria miasmática, né, de que o problema era o mau cheiro. E os esgotos de Paris, quando eles foram implantados, a história é longa, super interessante, bonita e tal, mas eu vou ser breve. Então, quando eles foram implantados, eles não eram exatamente para tirar o esgoto, era basicamente para tirar o mau cheiro, porque a teoria miasmática ela ainda não tinha sido totalmente derrubada, embora o entendimento técnico-científico já
tivesse bastante forte. Bom, então, anos depois, décadas depois, é que a gente foi entender, o mundo foi entender o grande feito que foram os esgotos de Paris. Isso, então, foi tipo final do século XIX, início do século XX. E, veja, nós estamos no século XXI, já se passaram aí pouco mais de 100 anos, e nós ainda estamos com esses números que o Augusto colocou aí no Brasil, né? Então, nós temos 45, mais ou menos, por cento de esgoto tratado, o que nos coloca no século passado. Nós não entramos ainda no século XXI, em termos de saneamento no Brasil, assim como outros países também em desenvolvimento. Quem puxa a média para cima, que o Augusto colocou aí o número mundial, 50%, quem puxa a média para cima são os países desenvolvidos, e quem puxa a média para baixo são os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E aí, com isso, então, a gente tem números muito graves, né? O nosso cenário em relação ao esgoto é muito grave no mundo inteiro. E aí, por isso, a gente fica enxugando gelo e cachorro correndo atrás do rabo e criando remédios e criando vacinas, e passamos aí agora por um período, né, que não está relacionado exatamente ao esgoto, mas sim ao saneamento, à água, para a lavagem das mãos e etc. Enfim, então, temos um entendimento de que a gente precisa correr com isso, avançar com isso o mais rápido possível. Quando a gente fala de reuso planejado, o número que o Augusto colocou aí de 11% de reuso no mundo planejado e 1,5% planejado no Brasil, são dados de plantas, né, plantas existentes. Nós temos muitas outras plantas no Brasil que não puxam essa média 1,5 para cima, porque elas não estão cadastradas, porque nós não temos licenciamento para isso, porque nós não temos legislação, não temos critérios, diretrizes. Então, com isso, a gente tem muita coisa que não está cadastrado. Talvez a gente poderia, não vou nem chutar algum número aqui, que seria um chute, muito chute, né? Pensar no Brasil desse tamanho, tentar chutar alguma coisa, mas certamente seria um número superior a esse 1,5. E esse reuso planejado, então, de 11% no mundo, temos países que puxam essa média para cima, mas são países pequenos, então com baixa produção de efluente tratado, embora tenha um índice altíssimo de coleta e tratamento. Países como Israel, Malta, Chipre, Israel tem 90% de esgoto, 90% do efluente tratado é reutilizado. Isso significa quase 50% da sua demanda para irrigação. Chipre e Malta, que são ilhas do Mediterrâneo, praticamente 100% do seu esgoto tratado é recuperado. Aí temos países como Estados Unidos e China, né? Então, embora o número relativo dos Estados Unidos seja muito baixo, ele tem um número absoluto muito alto, assim como a China. Então, são esses os países que puxam essa média para cima. E, infelizmente, países que estão em áreas de extrema escassez ou que possuem áreas de extrema escassez no seu território, como é o caso do Brasil, falamos da região do semiárido, temos um índice baixíssimo, muitas vezes por falta de esgoto tratado, que depois é outro ponto aí do Augusto, e por falta de legislação, de orientação, de segurança jurídica, administrativa, segurança sanitária. Então, por isso, a gente acaba ficando com esses números aí tão baixos. Normalmente, a gente, em pesquisas, pelo menos das que eu participei, o que a gente usava de norma sempre era ou a EPA, ou a Sabesp 2005, né, era o GESP 2005, seria alguma base de dados que a gente teria. A última que eu utilizei era uma norma de Marie, se eu não me engano, que dela separava para alguns usos de irrigação urbana, ou lavagem automotiva, alguns negócios assim. Ela teria mais ou menos uma diretriz, teria contato direto com quem está usando essa água, poderia usar em fonte em alguma praça pública, porque daí alguém poderia mergulhar, enfim, aí mudava os parâmetros em cima disso. No Brasil, acho que a última que teve, que fala alguma coisa disso, seria a NBR 16.783, né, de 2019, que seria o uso de fontes alternativas de água não potável em edificações. Referente, por exemplo, a essa norma, você enxerga como um avanço
legislativo ou normativo para a gente no Brasil? Ou... Eu acho que até complementando, Augusto, com relação a essa questão do marco do saneamento, por exemplo, a gente vai, teoricamente, aumentar o nosso nível, vamos dizer assim, de esgoto coletado e tratado, né? Como que talvez tu enxerga esse processo de avanço no tratamento e, vamos dizer assim, um grande desafio que a gente tem na parte de reuso, né? Então, a gente conversava aqui antes sobre essa questão, o quanto a gente tem de nutrientes. Eu tenho ali um fósforo, eu tenho ali um nitrogênio, no efluente tratado eu tenho um fósforo, um nitrogênio no lodo, né? Conversava um tempo atrás com uma engenheira que trabalha lá na Austrália, trabalhava na Austrália, agora está no mundo também, nessa parte de saneamento. Ela fala o quanto a gente tem de possibilidades em termos de usar o lodo lá da estação de tratamento, né? Que foge um pouco do nosso assunto, mas como uma ideia de fósforo concentrado, né? E como é que é esse desafio, como é que se encara, né? Essa questão do desafio que eu vou aumentar, inevitavelmente, esse processo de tratamento, isso é ótimo, mas que eu tenho ali um potencial de reuso grande, mas que eu tenho vários desafios. Eu acho que alguns desafios são esses que o Augusto coloca, né, em termos de padrões, e não só isso, mas como viabilizar isso de uma forma que realmente cresça esse número aqui no Brasil, especialmente em lugares, como você falou, o semiárido, que eu tenho problemas, né, graves com relação a isso, e eu posso criar um outro viés, né? A agricultura é a que mais usa água, então eu poderia trabalhar alguma coisa paralelo nesse sentido. Vamos ter outros podcasts aqui focado talvez um pouquinho mais na agricultura, mas a gente sabe que ali é uma vertente importante de planejar esse reuso utilizado. E a gente participou de um projeto, né, de fertirrigação, a gente sabe o quanto foi sofrido para conseguir, de fato, validar com o órgão ambiental a possibilidade dele assinar, né? E como a gente estava conversando antes também, às vezes eles não querem assumir a responsabilidade de, não, eu como órgão ambiental estou dizendo que você pode. Aí se dá algum problema, a culpa é de quem? É de quem propôs, é de quem liberou, porque estava ciente ou não nesse caso do efluente que o Augusto falou, nós estávamos fazendo, e até hoje fazemos, né? Com licenciamento, tudo certinho, fertirrigação, ou seja, um reuso com monitoramento. Monitoramento. Agora está mudando a legislação do Brasil com relação a isso. Monitoramento com efluente bruto de um laticínio. Então, foi um caso assim que foi lá em 2011 isso, né? Foi se finalizar lá em 2014, foram 3 anos de discussão, vai e vem, né? Com os órgãos ambientais, e a gente conseguiu, então, viabilizar isso. Mas, de novo, vencer uma barreira que aqui nós não estamos falando do Marcelo, do Augusto, da Ana, mas que de outros profissionais que vão tender a enxergar isso como algo ruim, né? Seja sobre vários aspectos. E acho que nós temos pano para manga para falar até não poder mais. Mas, enfim, vamos deixar você falar, senão nós vamos ficar falando aqui também. Eu acho que aqui tem um assunto interessante para a gente trabalhar, sem uma ideia necessária de polemizar ou algo do tipo, mas discutir coisas que a gente pode mudar, melhorar, enfim, né? Com relação ao parte do reuso. Maravilha, de fato a gente poderia abrir até uma cerveja, né, e ficar aqui algumas horas num papo de botequim. Inclusive eu tenho aqui uma cerveja feita com água reciclada, cerveja Vira. Tem aqui uma cerveja que essa peguei agora recentemente, ela é holandesa, estive na Dinamarca, e ela é uma cerveja fabricada no conceito da economia circular. Ela é fermentada com pão velho. Então, que é a história da cerveja, né? A cerveja nasceu assim. E aí, a partir disso, em vez de jogar o pão velho fora, vamos fazer cerveja, né? Enfim, mas vamos voltar aqui para a nossa conversa. Eu anotei aqui algumas coisas aí da fala de vocês e vou tentar entrar em todos esses assuntos. Então, primeiro, falando sobre o novo marco, né, que eu acho que foi o gancho aí que o Marcelo deixou, eu costumo dizer que com o novo marco, eu disse para vocês agora há pouco que a gente está no século passado. A gente está entrando no século passado. Com o novo marco, eu acho que a gente sai da Idade Média e entra no século passado, né? Independentemente daquilo que o Marcelo, acho que foi o Marcelo mesmo que falou, que também não é com o objetivo de polemizar e nada disso, não tem aqui o a favor ou contra, e nem vou falar aqui de privatizações, né? O nosso assunto é reuso. Então, de fato, inegavelmente,
o novo marco ele traz um olhar diferente para o reuso. Eu fiz um exercício uma vez, logo que o marco foi publicado, de dar um Ctrl F na lei com a palavra reuso, e ela aparece 8 vezes. Na lei anterior, ela aparece 0 vezes. Então, isso por si só, eu acho que já é um incentivo. Segundo, quando no conceito de esgotamento sanitário, sistema de esgotamento sanitário do novo marco, ele define, nós todos aqui aprendemos, né, que o que é o sistema de esgotamento sanitário? Captação, coleta de esgoto, transporte, tratamento e destino final. O novo marco coloca, depois do tratamento, reuso e destino final. Não é nem destino final ou reuso, é reuso ou destino final. Então vejam que traz uma importância, né? Eu acho que dá um caráter de protagonismo para o reuso dentro do conceito do sistema de esgotamento sanitário. As novas companhias com os seus novos contratos têm que percorrer os números de reuso, então tem lá dentro dos seus contratos números que precisam ser atendidos. E aí eu volto, então, a partir desse preâmbulo do novo marco, eu vou para a universalização, que também foi o Marcelo que colocou. Então, no caso da universalização, tem que ter alguma coisa boa de nós estarmos tão atrasados, né? No meu entendimento, a coisa boa é a gente poder pensar na universalização já com objetivo de indústria, ET como uma indústria. Aqui em Portugal, por exemplo, a Águas do Tejo Atlântico chama a ETAR, Estação de Tratamento de Águas Residuais, de fábrica de água. Já não chama mais de ETAR, nem de ET, nem de nada disso. Então, fábrica de água, porque de fato está olhando para isso como uma indústria. Quando eu entrei no mestrado em 2003, eu tive uma das minhas primeiras aulas com o professor Jordão, que veio a ser depois meu orientador de doutorado, um grande amigo e um mestre no assunto, né? E ele, então, falou lá naquele período, imagina, quase 20 anos atrás, né? Ele disse que a estação de tratamento de esgoto tinha que ser entendida como uma indústria, cuja matéria-prima é o esgoto e os produtos são tantas coisas, né? O efluente, o lodo, o biogás. Naquela época eu era uma menina, não entendia nada disso e achei interessante, aquilo me marcou, achei interessante, mas não refleti muito sobre o assunto, né? E hoje a gente está vendo a oportunidade. Eu tenho um grande amigo que fala que as estações de tratamento de esgoto, o reuso, etc., abrem uma avenida de oportunidades para a gente no Brasil. Eu adoro esse termo, avenida de oportunidades. E, de fato, o alcançar, né, a tentativa de alcançar essa universalização é isso. É uma oportunidade, é uma avenida de oportunidade. Se eu tenho 45% do esgoto tratado, 50% que seja, a outra metade eu já posso pensar de forma diferente. Mas se eu entrar no século XXI, se eu continuar no século passado, eu não consigo entrar com essa cabeça. Então, por exemplo, ontem até teve uma palestra super interessante que eu assisti no Caminhos da Inovação, de uma pessoa, não vou me lembrar o nome dele agora, na Itália, em Milão, e ele falando de uma ET, que é a ET San Rocco, que ela foi instalada nos campos agricultáveis. É uma forma de subsidiar o transporte do efluente. Então, uma das coisas que a gente sempre fala para o reuso na agricultura é isso, né? Ah, não, mas a água ela é produzida no centro urbano e ela tem que ser levada para a área rural. Ah, e como é o transporte? É adutor é muito caro. Caminhão-pipa, imagina 200 caminhões-pipas para tantos hectares, não faz sentido, é impossível, né? É inviável. Enfim, então tem aí algumas coisas relacionadas ao transporte. Então, o que é essa estação? O que a gestão dessa estação fez? Instalou a ET no meio dos campos agricultáveis. Depois, se vocês quiserem entrar aí no Google, entra aí ET San Rocco, alguma coisa assim, você vai achar uma fotografia. Ela está lá bem no meio dos campos agricultáveis, ou seja, o governo está subsidiando o transporte do esgoto bruto até a estação, ele trata, bom, e agora você resolve aí o que você vai fazer. Então, essa é uma oportunidade que a gente pode ter, já que ainda temos tanta coisa para fazer em termos de universalização. É pensar com a cabeça do século XXI. Se a gente continuar pensando
e ainda estamos pensando, às vezes, com a cabeça da Idade Média, e entrando no século passado. E aí, quem sabe, se a gente conseguir alcançar o entendimento, o pensamento do século XXI, a gente pode dar passos interessantíssimos, grandes avanços no Brasil, porque nós temos, de fato, muita oportunidade. Agora, aí vem a pergunta aí que o Augusto colocou sobre, então, se você faz... E, bom, eu não sei, eu não tenho legislação, não tenho diretriz, eu não tenho critério, parâmetros, às vezes, muito apertados. Se eu for seguir aqueles parâmetros da EPA, não consigo chegar a lugar nenhum, porque eu consegui não detectável de coliformes, ou 10-1 de coliformes, praticamente impossível na nossa... Temos tecnologia, ninguém tem dúvida disso. Agora, colocar a tecnologia para funcionar em todos esses Brasis... tirando São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? E essas grandes capitais aí, colocar isso para funcionar em todos os Brasis é muito complicado. E aí a culpa é de quem? Né? E o Augusto, então, colocou assim, a culpa é de quem? A culpa é minha, a culpa é da ciência. Então, a ciência está mostrando que é possível fazer com segurança e com responsabilidade. A ciência já mostrou isso há 1918, é a primeira legislação de reuso no mundo na Califórnia, 1918. Nós estamos em 2022. 100 anos já se passaram. E a gente não deu um avanço em termos de legislação a nível nacional no Brasil. Temos várias legislações estaduais. Estado de São Paulo, Estado de Ceará, Estado da Bahia, Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de Minas Gerais. O Distrito Federal, agora em 2022, colocou também a sua regulamentação para edificações, assim como a 16783, que foi mencionada também pelo Augusto, muito similar, inclusive, a 16783, mas para reuso descentralizado em edificações. Então, a gente tem esses passos, mas a nível nacional a gente não consegue dar esse passo. Então, nós temos uma CNRH número 54, que fala que pode fazer reuso, lá em 2005. Aí apertou o Conselho Nacional de Meio Ambiente e falou, olha, eu disse que pode, agora você, meio ambiente... tem que resolver tem que pegar a responsabilidade. Define, então, os padrões. E a gente está esperando isso desde 2005. Não, a CONAMA não fez isso. Ela lançou agora, no final do ano passado, de efluente industrial, acho que é número 503, se não me engano, final de 2021. E agora... Isso, 503. É isso. E o CNRH, então, se movimentando para atualizar a CNRH 54 com padrões, mas ele não pode definir padrões. Então, ele vai definir um anexo. Nesse anexo tem sugestão de padrões. Tivemos o programa Interáguas no Brasil, que durou aí alguns 2 ou 3 anos, uma consultoria internacional, que não trouxe nada de novo para a gente, uma consultoria internacional que não conhece a nossa realidade, e trouxe padrões extremamente apertados, 10 ou 10-3 de coliformes, para restrito e não restrito. Então, 10 e 10-3 ainda a gente tem muita dificuldade de alcançar. E, bom, então, o que aconteceu com o Interáguas? Foi para a gaveta. E aí a gente tem algumas dessas legislações estaduais também extremamente apertadas, que não nos permitem. Por quê? Porque ninguém assume essa responsabilidade. A culpa é da ciência, a responsabilidade é da ciência. A ciência já mostrou esses padrões, o mundo inteiro já faz isso. A União Europeia agora lançou sua legislação em 2020, Portugal em 2019, com padrões extremamente acessíveis, inclusive com estudo de avaliação de risco, para, entre aspas, permitir uma qualidade pior, desde que eu tenha barreiras. Então, eu posso ter uma qualidade pior se eu tiver barreiras, como, por exemplo, evitar ou não permitir o acesso de pessoas naquela área no período da irrigação. Então, se eu tenho essa barreira, eu posso usar um 10A4. Ah, 10A4 ficou bem melhor. Um efluente secundário desinfetado, o 10A4 eu consigo. Agora, isso significa que a gente vai ter um surto de doenças no Brasil por causa do reuso? Claro que não. A gente está falando de um país que tem 45% de esgoto tratado. Estamos todos de frente para o risco. Então, a gente pensar no risco zero, ele não existe. Mas o risco mais próximo do zero possível, não faz sentido isso. E o que essas legislações, como EPA, por exemplo, que foi citada pelo Augusto, está nos Estados Unidos. É outra história. Eles têm uma realidade completamente diferente da nossa.
eles buscam o risco mais baixo possível, com o uso de tecnologias extremamente avançadas, a um custo extremamente alto. Nós podemos andar num risco aceitável, que ainda assim está melhor do que temos em relação ao tratamento de esgoto, com tecnologias mais acessíveis e um custo mais reduzido, o que seria muito interessante para os avanços que precisamos dar, né? E aí permitir, e de novo, de quem é a culpa? A culpa é da ciência. Se der errado, a culpa é da ciência. Não é o fulano, não é a companhia, não é o órgão ambiental, está escrito. Mas no Brasil, infelizmente, a gente não dá muito valor à ciência, né? Então, por isso a gente não confia, não acredita muito na ciência. Infelizmente, eu acho que esse ponto que tu traz é muito interessante, né? Bota a culpa na ciência. Ela já estudou. Tu comentou da 503, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o professor Drummond, que quem foi o assessor efetivo da CONAMA para poder criar, né? E lá em 2011, ele já tinha muitos trabalhos associados, científicos, é professor de Viçosa, né? Então, muitos trabalhos, assim, mostrando o quanto a gente poderia quebrar paradigmas na questão do reuso. Especialmente, ele é um especialista, né, na área de reuso agroindustrial, vamos dizer assim, né? Eu trabalhei com ele com efeito de bovinocultura, mas ele que deu a ideia de pegar o efeito de uma indústria de laticínios, né, uma queijaria, que é onde estava do lado, né, na criação do bovino, e fazer, então, o processo. Por que a gente não pega essa água aqui, ele passando assim, né? Eu não esqueci nunca, ele passando assim. Não, por que não pega essa água aqui, junto com a bovinocultura, e faz a aplicação? E ele mostrou, e me marcou num segundo momento, quando a gente então foi discutir com o órgão ambiental, que, e aqui de novo, sem nenhuma questão polêmica, realidade, a gente foi discutir algo, a gente estava em 2011, falando de artigos estava em 2011, falando de artigos de 2010, 2011, que tinham todo um embasamento, vamos dizer assim, para aquilo que a gente estava falando, não estava tirando isso da cabeça, nem querendo beneficiar A, B ou C, ou prejudicar A, B ou C, né? Deixa eu só um pouquinho que o meu saiu aqui da tela cheia. Por que não sei? Volta. E aí, né? Não é questão de responsabilizar ou então culpar, mas sim, estava ali, era aquela ideia. E o órgão ambiental vinha com dados da década de 70, década de 60, década de 80. Cara, aquilo não fazia mais sentido. E uma das coisas que tu falou agora, que para mim marcou e me voltou naquela época, há 11 anos atrás, foi da questão dos coliformes. E me chamava muita atenção que o professor Drummond, na época, dizia, cara, coliformes não é o que a gente tem que se preocupar aqui. A gente não tem ninguém na volta, isso aqui é lavoura de milho, de soja, não, isso não chega, né? E ele dizia assim, agora ninguém se preocupa com nitrito. Ninguém se preocupa com nitrito. Se o cara está fazendo uma operação errada, e a gente não vai aqui, de novo, né, entender que o cara está fazendo algo por propósito, né? Mas está fazendo algo que ele não se deu conta que está errado, o nitrito no solo vai mostrar isso na hora que ele está passando do ponto. E quem faz esse controle hoje? Na época ninguém fazia, ele propunha. Ele tinha proposto para nós lá como projeto, o projeto de fertilização tinha o controle de nitritos no solo. E hoje isso foi para 503, né, como forma de talvez fazer algum outro tipo de controle e, de novo, desonerar quem está tratando, ou quem tem a obrigação, talvez, de... Aí, então, o empreendedor vai ter assumir a responsabilidade, né? Então, eu tenho que colocar meu efluente nesse padrão. Não, eu tenho que colocar o efluente num padrão que, de fato, a ciência está me mostrando que eu não causo prejuízo. E aí, me responsabilizar se eu fizer algo de errado em relação a isso. Né, você falou da legislação, o Rio Grande do Sul é um que então fez a sua legislação, mas quando a gente vai olhar para ela eu vou colocar aqui, e posso ser criticado por isso, né? Para mim, ela é pouco estimulante nessa questão, por tudo isso que você falou. Ela me traz e me leva a padrões talvez tão apertados, que a única coisa que eu consigo perceber na legislação é que eu, como órgão, como Estado, estou me protegendo de ser responsabilizado por algo. E aí, quando eu faço isso, eu desestimulo, né? Neste caso que eu te contei aí, nós tivemos um embate grande, porque quando nós misturamos efluente industrial, até então eu tinha efluente industrial com bovinocultura e aplicação no solo. Daí surgiu a legislação aqui de reuso, o que aconteceu? Opa, eu esbarrei na legislação, então eu vou ter que tratar meu efluente industrial para juntar aqui, e aí os padrões que eu tinha que fazer
não eram nem de perto aqueles que eu tinha. Então, eu ia ter que fazer um investimento, uma estação para tirar, para só jogar água para o solo. Cara, eu poderia jogar água, eu poderia jogar um pouco de matéria orgânica, poderia jogar nitrogênio, fósforo, e tudo que o meu solo é capaz de receber calculado, com critérios, etc., né? Porque agora, então, eu tenho uma legislação que é a mesma do tratamento de efluentes, quase a mesma. Então, que incentivo eu tenho? Foi uma briga, né? A gente conseguiu de novo, mas assim, foi uma briga, porque tínhamos que trazer de novo, professor Drummond, vamos olhar para isso de um jeito diferente. Olha, isso aqui não causa impacto. Né? Nitrogênio, fósforo, cara, um pouco de óleos e graxas não causa impacto. A bactéria precisa de energia, ela vai buscar energia no óleos e graxas. Então, isso é ciência. Isso ele está baseado em ciência. Né? Então, eu, como profissional e um químico responsável por essa ETE, me sinto tranquilo, me sinto muito embasado de que eu estou fazendo algo que não causa impacto. Posso estar errado? Posso. A ciência muda, as coisas mudam e a gente vai ter que se adaptar. Mas hoje, olhando para aquilo que eu tenho, para a minha realidade, isso é muito fácil de, como um profissional, entender que esse jeito que eu estou fazendo agora de reusar, mesmo pegando um efluente industrial sem tratar, eu não estou causando impacto. Muito pelo contrário, eu estou causando benefício. Perfeito. Você entra num conceito, só rapidamente aqui para fechar esse entendimento, você entra num conceito, o conceito da avaliação de risco, né? Que inclusive a ciência, ela já evoluiu tanto e nós estamos tão atrasados que a gente está pensando em padrões estanques. Os padrões estanques, eles não existem, porque cada caso é um caso, cada cenário é um cenário diferente. E essa avaliação de risco, ela pode ser direcionada a seres humanos, ela pode ser direcionada ao meio ambiente. O que o Marcelo colocou aqui é uma avaliação de risco praticamente direcionada ao meio ambiente, ao solo, ou talvez a contaminação do lençol freático, etc. No caso de seres humanos, esse perigo, né, no contexto da avaliação de risco, isso a gente chama de perigo, esse perigo, então, são coliformes. Então, os coliformes causam um perigo porque existe um risco de contaminação e etc. E cada caso é um caso. Então, se eu tenho, por exemplo, um efluente, uma água para reuso, que vai ser utilizada na agricultura e ela é aplicada por gotejamento, o risco para o receptor agricultor é muito baixo. Em compensação, se eu uso aspersão, eu tenho microgotículas no ar, ele pode inalar, e enfim. Então, nós temos que criar esses cenários de risco. Essa hoje é a minha grande... Meus 2 últimos anos aí, é o que eu venho trabalhando mais. Então, aqui em Portugal e na União Europeia, eles utilizam a metodologia semi-quantitativa, que é muitíssimo interessante. Ela tem esse conceito fit for purpose, que é ajustada ao uso, né? Então, ajustada a cada caso, a cada cenário. Então, não são padrões estanques, embora eu parta de padrões estanques para fazer a estimativa do risco. E posso incluir barreiras ou não, o que vai me permitir uma água com essa característica ou outra, dependendo de cada cenário. Para nós ainda no Brasil, até mesmo a semi-quantitativa, que é muito mais simples do que aquela AQRM, aquela antiga que a gente conhece, principalmente para água de abastecimento, que é a avaliação quantitativa de risco microbiológico, embora a semi-quantitativa seja ainda muito mais simples de ser aplicada, ainda eu vejo com muita dificuldade nos países em desenvolvimento. Então, o trabalho que a gente tem feito agora é definir uma metodologia qualitativa, e a partir dessa metodologia qualitativa é que eu vou definir os padrões. Então, eu cenarizo antes, eu não vou deixar a cenarização para o usuário, para o licenciador. Eu vou cenarizar enquanto ciência. Então, nesses cenários, a ciência mostra que está tudo bem, que está ok. Então, eu posso definir padrões para cada um desses cenários, que não é só aquela coisa de consumo cru ou com casca, desenvolve rente ao solo ou distante do solo. Até o tomate chegar na sua casa, ele já passou por tanta coisa que você é o menos prejudicado. Não é o consumidor o maior prejudicado. O maior prejudicado é quem está lá, direto, é quem está no front. Então, quem faz a aplicação, quem trabalha, quem manuseia e etc. Então, a gente precisa, colocar essa responsabilidade na ciência e trazer esses cenários. E aí, com esses cenários, eu consigo padrões acessíveis, padrões possíveis. 10-4, 10-6, a legislação de Minas Gerais, por exemplo, ela tem lá alguns cenários e ela permite 10-6. A legislação de São Paulo permite no máximo 10-2 para reuso urbano, para lavar rua.
Não faz sentido. No meu entendimento, isso não faz normal sentido. É o pessoal pegar água potável e ficar varrendo a calçada com... Exato. E aí você olha no Rio de Janeiro, por exemplo, ali perto, na Baía de Guanabara, ali perto do Museu da Manhã, no verão, as crianças, os menininhos estão lá nadando naquela água. E eu não posso lavar a rua com uma água com 10 a 3? Eu posso nadar numa água com 10 a 3. CONAMA 274 me permite nadar. É balneável uma água com 10 a 3. E eu vou lavar a rua com 10 a 2. Então, são coisas incoerentes que a gente precisa acertar esse caminho, acertar esse eixo para a gente andar e andar direito. E aí, a gente tentar deslanchar. Só mais um número. Aqui em Portugal, o objetivo hoje tem em torno de 1,2%, 1,5% de reuso. O objetivo é chegar em 2025, é amanhã, 2025 é amanhã, com 10%. Então, uma campanha muito forte, muito intensa. Península Ibérica agora passando por uma das suas piores secas da história. Alguns falam em 500 anos e etc. E agora é isso, é dessalinização e reuso, senão a gente não tem água. E aí, né, Ana, quando tu fala nisso, aí tu diz, não, mas é caro você fazer um processo de tratamento que tu possa melhorar essa qualidade de água e talvez diminuir os riscos, e daqui a pouco tá tendo que buscar uma água potável. É caro ficar sem água. Altíssimo. E a gente sempre fala, né, na indústria é um pouco mais fácil, né, Ana, que tu olha, sei lá, a gente está numa metalmecânica onde um custo de tratamento vamos botar aí, em média, de 30, 40 reais o metro cúbico a 150 reais o metro cúbico, dependendo do que você precisa remover de metais, né? E quando o cara olha para uma água dessa e que ele pode, então, fazer esse processo de reuso, aí ele olha já com um olhar diferente que ele faz com payback. Ele faz com payback. O equipamento hoje, né, do que a gente está trabalhando, rapidamente talvez se pague. E quando a gente vai para uma ideia de uma indústria ou de esgoto, ou de volumes maiores, onde talvez esse payback não exista, né? Aí a coisa começa a ficar complicada. Mas eu tenho outros benefícios. E acho que é para esses benefícios que a gente tem que olhar, mas que pelo menos dentro desse contexto a legislação nos ajude nesse processo. Só o fato de às vezes não, né, só o fato de às vezes não atrapalhar já está bom, porque eu já vou dar conta de fazer um reuso em que eu tenho um outro tipo de benefício. Lá, nessa indústria que a gente trabalha, lógico, tem a bovinocultura junto. Mas a nossa ideia olha o quanto o contexto nos ajuda, né? A cada 2, 3 safras, a gente tem a economia de uso de produtos adubos, nutrientes, que vêm de um processo de uma extração, né? Então, ele vem de um processo de impacto e eu estou diminuindo esse impacto na cadeia. Aí você assim, tá, mas, cara, eu não posso, tu falou dos WASB, né? A gente lá tem biodigestor. Aí as pessoas, tá, mas o biodigestor sempre é muito condenado, aqui no Rio Grande do Sul é frio, não dá para aplicar. Bom, um dado, a gente economiza por ano vai dar em torno de 700, 800 mil reais por ano na caldeira. A gente não está queimando óleo diesel, que é um combustível fóssil, impactante, porque eu estou produzindo biogás. Que vem contribuindo para a descarbonização. De melhorar a minha qualidade de água, disponibilizar esse nutriente para eu poder fazer um reuso, mas antes eu aproveitei algo que meu efluente tinha disponível. Então eu fiz e eu acho que é nesse caminho que a gente pode andar de viabilidade, né? Mas, de novo, se eu for pegar meu efluente de um biodigestor, vou analisar coliformes, vem do efluente de bovinocultura, quanto acho que tem nesse efluente? Não consigo nem imaginar. Caminhão, tem assim um caminhão de coliformes, né? E a professora Drummond colocava, tá, mas vamos preocupar com coliformes, sendo o sol um dos maiores agentes de desinfecção que a gente pode ter, UV, a gente tem sistemas de tratamento com UV, eu tenho UV de graça ali, né? Lógico, eu tenho que ter controle, não posso fazer isso de qualquer jeito, mas a ciência está mostrando de novo que isso não é um problema. E aí você colocou, eu tenho uma legislação que fala 10 a 3 eu posso nadar, eu vou lavar a rua com 10 a 2 de coliformes. De novo, eu tenho algo que a gente tem que pensar um pouquinho maior. Então, de fato, acho que a gente vai muito para essa questão da segurança. Eu estou buscando segurança, né? Tem uma frase nossa aqui que é, né, coragem, né, onde você está querendo segurança. Eu acho que é assim que a gente evolui, sabe? Um pouquinho de coragem, no sentido de se expor,
né? Lá nessa indústria a gente se expôs muito, até hoje a gente se expõe, porque, via de regra, é algo incomum, né? E a gente tem riscos ali, eu tenho riscos. Mas, assim, bom, até onde a gente imagina, olhando para a ciência, riscos bem aceitáveis e controláveis, né? Assim, consegue administrar. Perfeitamente. Eu acho que tem um impacto bem grande isso da gente não ter um incentivo, digamos assim, de legislação, porque sempre são parâmetros que muito difíceis de alcançar. Eu acho também que a gente tem uma barreira, de certa forma, um pouquinho cultural, quando a gente fala que essa água, ela é uma água reciclada, talvez algumas pessoas olhem com outros olhos para esse tipo de produto. E eu, em função do meu trabalho, eu acabo viajando muito o Brasil para mexer em sistemas, etc. E aí, o pessoal tem bastante barreira, em especial em Minas, que ultimamente passou por uma das piores secas que eles tiveram. E alguns frigoríficos ficaram sem operar 1, 2, 3 dias, porque não tinha água do rio. Olha o impacto disso financeiro. Né? Então, nisso, se fosse fazer um payback, já se pagaria ter uma estação. Mas aí, qual que é o desafio deles? Né? Como que eu vou pegar a minha água e vou reutilizar, seja para lavagem de caminhão, seja para preparar uma solução de polímero, seja, né, para fazer uma outra coisa, sendo que muitas vezes eu tenho uma barreira fiscal onde não vai deixar eu fazer isso. Então, tem vários lugares que estariam disponíveis a investir alguns milhões em uma estação, porque para eles compensa investir nisso e operar do que ficar sem operar por uma falta de água. Em contrapartida, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem mesmo a situação de frigoríficos que preferem investir milhões em tubulação, adutora, bomba, para pegar de outro rio, um rio com uma capacidade maior, para não ter essa falta de água, e não teria a disponibilidade de investir a mesma quantia de dinheiro para fazer um reuso, justamente porque tem toda essa barreira, tanto cultural quanto legislativa, de aonde eu vou chegar, aonde eu tenho que chegar. E como a gente tem um gancho aqui, depois eu quero voltar, que é da gente falar do século passado, da tecnologia, a gente tem um avanço monstruoso de tecnologia, de tratamento, de economia de espaço, quando a gente fala de trabalhar com biomídia e etc. E só que quando a gente olha para os parâmetros de reuso, muitas vezes acima, mais restritivos do que padrões de potabilidade, precisa de um investimento muito mais alto do que talvez precisaria, né? Quando vocês falam aí de a ciência possibilitar administrar o risco com parâmetros que, né, estejam aceitáveis dentro desse risco, onde não precisaria necessariamente ter essa estação banhada a ouro, com, né, um monte de coisa assim para chegar nesse tipo de parâmetro. Eu tenho várias, inclusive fiz um questionamento e posso fazer aqui, foi público, né, uma palestra de um diretor de uma grande empresa na área de alimentos sobre essa questão, né, de como ele encarava o reuso dentro da indústria de alimentos, né. Infelizmente, a resposta foi evasiva. E eu não vou colocar aqui a culpa nele, porque eu já tive vários, tanto de orientados que buscaram formas de reuso dentro da indústria, uma delas que eu mais trabalhei, que é a indústria de alimentos, e sempre a barreira foi uma barreira sanitária e nunca com algo, na minha opinião, plausível. Certo? De novo, vou buscar a potabilidade, mas será que eu preciso da potabilidade em alguns casos? E mesmo quando eu consegui, essa potabilidade tinha um preconceito. Nessa mesma indústria que a gente faz reuso de efluente bruto dos laticínios, mais bovinocultura tratado no campo, eu tinha uma outra parte da indústria que processava esse laticínio, esse queijo, e a gente não, no caso o órgão ambiental aqui, não permitiu fazer lançamento de efluente. Foi um caso até um pouco assim inédito, né? Porque a gente estava numa região de captação de água e tal, e aí isso não, lançamento zero, e aí nós ficamos, né? O que vamos fazer agora, né? Tirou o nosso chão. E assim, não, mas nós temos uma indústria do lado aqui, que é da mesma empresa que consome água em banheiro, mais do que a gente precisava fazer a destinação. E aí o que aconteceu? Um próprio preconceito interno. Não vamos usar água de reuso para banheiro. Aí nós estamos usando água de reuso na torre de resfriamento, gastando dinheiro, porque a minha água tem condutividade, tem dureza, tem todos os padrões que não me ajudam nessa parte, e aí eu tenho que fazer e eu poderia usar no banheiro direto. E aí a gente foi consultar passa por um monte de auditoria, vamos consultar os auditores. Cara, se eu fizer isso, nossa, maravilha, mas a gente não conseguiu. A gente foi botar na torre de resfriamento,
que a gente tem um preconceito. Então, às vezes é um preconceito, e às vezes é uma restrição interna, de que, de novo, eu não tenho padrões, não tendo padrões eu vou me certificar, e eu prefiro dizer não, e aí isso eu não incentivo o reuso, de novo, como uma forma de a gente poder fazer um reuso local. É muito mais fácil eu fazer algo que está dentro do meu processo. Eu pego a água aqui e jogo de volta aqui, né? Mais um caso só, que eu achei, eu não participei diretamente, mas teve uma indústria aqui da região, que um abatedouro, né, consome água pra caramba. E o que é uma empresa que liderada por um doutor, formado aí no Rio de Janeiro, na COP, se não me engano, tá? O que ele fez? Ele pegou a água do chiller, que é o resfriador das carcaças do frango, que é uma água que tem que estar no máximo a 4 graus, se não me engano, né? Então custa muito para resfriar essa água. Dinheiro, né? Bom, frio é caro de produzir. E o que ele fez? Ele pegou essa água, passou num flotador natural, na estação de tratamento do abatedouro tem flotador, ele colocou isso dentro da fábrica, né? Então, um flotador e um sistema de membranas. Eu acho que era micro e ultra, se não me engano. E ele retornou essa água para dentro do próprio chiller, perdendo, ou ganhando, no caso, 2 graus. Então, essa água ia no máximo a 6 graus. Então, quem precisava esfriar, esfriava só de 6, 7 graus para 4. E não de 18, 20 para 4, até um pouco menos, né? E na época, essa estação de tratamento não foi permitido fazer essa tecnologia, porque o Ministério da Agricultura, na época, considerou que tinha uma estação de tratamento dentro da fábrica. Mas é água do chiller. Eu não estou tirando nada que eu não tenho dentro da indústria, não estou colocando nada que não tenha dentro da indústria. Está ali, eu só vou ter que fazer esse processo. Aí talvez seria até do que a professora falou antes, acho que até o nome, né? Se tivesse colocado como talvez uma fábrica de água, talvez passasse, e por causa desse gatilho, eu acho, mental, sei lá, que ativa quando a gente fala disso. E essa questão da água, o Augusto colocou aí, né? E eu queria o nome, água reciclada, ou a fábrica de água. Isso é água. Ponto, água. A água é uma só, a gente já tem esse conceito One Water aí, o mundo inteiro trabalhando nesse conceito. A água é uma só. Agora ela é água superficial, daqui a pouco ela é água subterrânea, daqui a pouco ela é água usada, daqui a pouco ela é água de abastecimento, daqui a pouco ela é água pluvial. Água é água. A gente criou nomes exatamente para desvalorizar essa água. Na medida em que nós entendemos, no avanço da nossa sociedade, no desenvolvimento da nossa sociedade, que a culpa das doenças era daquela água usada, chamada esgoto. A partir daí, 1850 mais ou menos, a partir daí, a gente começou a achar essa água ruim. Antes a água era ótima, porque ela lavava a rua que estava suja. Depois que ela incorporou o poluente que está na rua, ela começou a chamar esgoto, aí a gente não gostou mais disso. E aí a gente está desde 1800, mais ou menos, tentando tirar esse peso agora desse nome esgoto. É água, é só água. E a inovação tecnológica, que também foi colocada aqui já, a inovação tecnológica, indiscutível. Ela traz aí com certa facilidade, custa caro, mas é com certa facilidade, transformar esgoto bruto em água potável. Fácil. Não temos grandes dificuldades em termos tecnológicos, mas nós não temos inovação social. A gente está atacando a inovação tecnológica, mas não atacamos a inovação social. Então, a gente não consegue fazer esse entendimento de que com essa tecnologia, olha, você pode acreditar que eu chego nessa qualidade. Ah, não, mas é esgoto. Então, eu não quero. É esgoto, eu não quero. Né? Então, essa inovação social, no meu entendimento, é um ponto que a gente precisa trabalhar muito, o mundo inteiro. A gente precisa trabalhar muito agora e trazer a sociedade para esse conhecimento, porque a sociedade não conhece isso, né? E sem a sociedade, a gente não consegue dar os passos que a gente precisa dar, não só no Brasil, mas em todas as regiões do mundo. Tá. Eu vou fazer um convite, eu em tese sou menos experiente aqui da nossa roda de conversa, então eu quero fazer um convite a uma reflexão com vocês dois, que é o seguinte, hoje a gente tem, dependendo do estado, parâmetros X ou Y que a estação de tratamento de esgoto tem que atingir. Alguns um pouquinho mais restritivos, outros um pouquinho menos, depende muito de caso a caso. E eu vejo uma tendência no estado de São Paulo, que normalmente
acaba por ser uma referência no Brasil do que eles fazem, alguns estados vão fazendo também, que é, dependendo da cidade, exigir, mais ou menos, padrões mais restritivos para estação de tratamento de esgoto, a ponto que vai acabar melhorando a qualidade do rio, né? Tendo em vista que eles têm uma contaminação relativamente grande dos recursos hídricos, então, para facilitar o tratamento de água do município depois, eles têm que deixar isso aí. E aí, queria saber de vocês como que vocês enxergam esses parâmetros que a gente tem hoje de lançamento, se eles ficam muito distantes do que a gente teria para um reuso. Porque, assim, hoje a gente tem, de certa forma, estações de tratamento convencionais, o pessoal fala. Então, algumas vai ter MBR, outras vai ter flotador, vai ter sistema biológico, alguma coisa assim, e tem que chegar no parâmetro X. Para a gente pegar esse parâmetro X e transformar numa potencial água de reuso, dessa vez vocês enxergam que hoje isso está muito distante, e como que a gente poderia trabalhar, não sei se me fiz claro na pergunta, mas como que a gente poderia trabalhar essa questão. Excelente, ótima reflexão, e inclusive eu convidaria todos que nos vão ouvir, né, e que nos vão assistir e tal, a refletirem sobre isso, porque isso realmente daria mais uma noite de bar para a gente, né, só essa já daria mais uma noite de bar. Com certeza. Mas, inclusive porque, no meu entendimento, eu diria que ela é a chave da questão. Por quê? Na Europa, por exemplo, o padrão de lançamento é efluente desinfetado. Não se entende aqui falar em efluente secundário. Mas como assim efluente secundário? Não, efluente secundário, depois do lodo ativado. Não, mas pode lançar depois do lodo ativado? Por quê? Qual é o meu entendimento em termos de tratamento de esgoto? Para que eu trato esgoto? Para cuidar do meio ambiente, proteção ambiental e saúde pública. Se eu removo só matéria orgânica, eu estou cuidando do meio ambiente, mas eu não estou cuidando da saúde pública. Bom, então eu não estou alcançando meu objetivo. Então não posso dizer que o objetivo é esse. Vejam, eu estou no objetivo do mau cheiro, do miasma. Meu objetivo ainda é tirar mau cheiro, é tirar matéria orgânica, porque vai causar depressão de oxigênio, mas eu ainda não tenho o objetivo de remoção de micro-organismos patogênicos no Brasil. Nós não temos, o Rio Grande do Sul tem padrões de lançamento para coliformes, mas uns 2 ou 3 estados, a maioria não tem. CONAMA 430 também não. Bom, então, aí a pergunta é, nós estamos distantes? Estamos distantes porque a pergunta do Augusto foi, nós estamos distantes do que temos de efluente tratado hoje, de alcançar uma água de reuso, e aí por isso eu teria um custo muito alto. Essa conversa do custo muito alto, para mim, ela doesn't work, ela não funciona para mim. Porque não tem custo maior do que ficar sem água, né? Não tem custo maior do que parar uma fábrica por falta d'água. Então, a palavra custo aqui, embora seja ela que move, ela doesn't work. Então, se eu tenho um efluente secundário, 10/7, 10/8, e preciso fazer isso virar 10/3 ou menos, então eu ainda tenho que fazer uma desinfecção que teoricamente já deveria estar na estação de tratamento de esgoto, e depois eu ainda vou aplicar um cloro, ou mais um UV, ou fazer uma filtração terciária com UV para reduzir turbidez antes do UV, alguma coisa desse tipo. Então, vejam, a nossa concepção de efluente, no meu entendimento, é que está errada. O efluente secundário não serve. Eu teria que estar trabalhando com um efluente desinfetado. Aí a minha distância é pequena. Eu já tenho praticamente uma água de boa qualidade para diversos usos, né? E aí, agora, é claro, quando eu esbarro nesses padrões extremamente restritivos, aí eu estou me colocando na mesma situação do estado da Califórnia, em termos tecnológicos. Eu não consigo chegar no estado da Califórnia, eu não consigo chegar nos Estados Unidos. Então, eu não posso colocar 10/2, senão eu vou obrigar o uso de membrana. Aí a minha distância é gigante. Aí acabou. Aí acabou. Aí a distância é gigante. Aí no efluente industrial é outra história, mas no efluente municipal não dá. E aí, para fechar o meu raciocínio, em termos de regulamentação estadual, o Rio,
ou a gestão de recursos hídricos, ela não está no estado, ela está na bacia hidrográfica. Então, eu tenho vários rios que estão em várias bacias. Eu já fiz um trabalho, por exemplo, no município de Sapucaia, no estado de Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, é cortado pelo Rio Paraíba do Sul. Tinha lá 3 estações de tratamento de esgoto, 2 no estado do Rio e uma no estado de Minas Gerais, no mesmo município. E eu tinha que atender para essas 2 a DZ 215 do Rio de Janeiro, e para essa outra eu tinha que atender a Copan do estado de Minas Gerais. Então, fica uma coisa muito estranha. Então, por isso a gente precisa colocar essa regulamentação, esse entendimento de gestão no contexto da bacia hidrográfica e não do estado. Eu vou fazer reuso urbano? Ok, estadual. Agora, reuso agrícola? Não dá. Ou reuso indireto, onde eu vou diluir no rio e depois usar lá na frente? Também não dá. Porque esse rio nasceu aqui, mas ele morre em outro estado, né? Então, mais ou menos por aí o meu entendimento. Talvez eu seja muito, não sei nem a palavra, não sei se é otimista ou pessimista. Otimista de achar que é possível isso e pessimista de achar que está tudo muito ruim para chegar nisso, né? Interessante. Eu acho que a gente entrou num assunto legal, né, na reflexão que o Augusto provocou, porque se a gente vai olhar de fato, né, você olha para um lado do efluente sanitário, vamos dizer assim, né, do esgoto, eu vou olhar para um lado mais do industrial, mas que estão sempre estão conectados, né, porque vai terminar num rio, vai terminar num recurso hídrico, vai impactar a sociedade de formas diferentes, e seja por um efluente maltratado, em que causa, de fato, um prejuízo no recurso hídrico, né? Quer seja qualquer outro tipo de prejuízo que eu vou estar causando em função indireto, aí, vamos dizer assim, desse uso da água, ou desse impacto que eu vou estar causando, até econômico, quando uma empresa não tem água para poder rodar. Né? Que eu acho que isso pouca gente ainda olha, né? E mesmo como tu falou, né, aquela mudança, aquela inovação social que eu preciso, né, da sociedade, não a inovação tecnológica, que de fato eu já tenho, né, vem um pouquinho nisso, porque vamos lembrar que um gerente, um dono, um engenheiro, não importa quem vai estar numa indústria ou numa estação de tratamento de esgoto, né, vem dessa ideia, né, vem desse conceito social, daquilo tudo que tu falou histórico, que é fantástico. Estou tendo um entendimento diferente aqui das coisas e algumas coisas encaixando na minha cabeça, né, de que o porquê algumas coisas acontecem, né? Então, trazendo toda essa reflexão, não adianta, a gente não vai separar essas 2 pessoas. O engenheiro, o dono, o gerente é uma pessoa envolvida dentro da sociedade que tem como conceito algumas coisas equivocadas, né, com relação a essa parte de reuso. E olhando para a indústria, o que eu vejo? O que você falou antes, né? A ideia de que quando eu olho para um payback mais direto, numa indústria é muito mais fácil de eu fazer isso. E eu acho que a grande evolução que a gente conseguiu olhando para a indústria, eu conheço pouco os demais estados, né, da legislação específica em relação a isso, talvez você possa nos ajudar nisso. O Rio Grande do Sul, quando mudou a Consema lá em 2017, ele fez uma coisa que está impactando assim muito positivamente, sabe, muito positivamente. Que eu acho que muito mais do que a resolução 419 de 2020 para reuso. Para mim, a gente tem que ser estratégico na hora de fazer uma atuação, porque ela, no caso do órgão ambiental ou do Estado, vamos pensar como queiramos, né, vai agir nessa parte de gestão, causando um benefício em termos de reuso, eu tenho que pensar aquilo que de fato vai impactar. E eu acho que muito mais impactou aqui a Consema 355 de 2017 do que a Consema 419 de 2020, que é reuso. Por quê? Porque uma coisa que eu acho que já muita gente entendeu há muito tempo atrás, São Paulo acho que já faz isso há muito tempo, que é o seguinte: bom, se eu tenho 2 indústrias aqui, meu rio tem essa qualidade, eu preciso preservar essa qualidade lá da CONAMA 357 2005, né, da classificação dos usos da água. Se eu tenho que manter essa qualidade, bom, essa terceira empresa que vai se instalar, ela não pode causar esse impacto. Então, ela vai receber de primeiro ponto maior impacto. Mas quando essas outras 2 aqui renovarem as suas licenças, elas vão receber de novo
impacto, porque então agora aquela outra entrou, e agora elas têm que melhorar a estação de tratamento para que o rio continue dentro da mesma condição. E a gente vinha vindo, falando aqui do Rio Grande do Sul, eu tenho um pouquinho mais de experiência, né, a gente vinha vindo numa ideia de que, assim, atendendo o padrão da legislação, que a nossa legislação era boa, acompanhava a CONAMA, tinha várias falhas, mas acho que a nossa aqui no Rio Grande do Sul era boa, quando comparada, talvez, ao grande maioria dos estados brasileiros. A gente tinha uma situação legal, só que aquilo não importava o rio. Tinha esse meu padrão, daqui é minha licença, ó, dou conta de fazer, tá tudo bem. Eu estava causando um baita do impacto no recurso hídrico, só que eu estava legal. Eu estava legal, porque a minha licença de operação dizia que eu estava atendendo os padrões. E aí, quando veio a 357, em que eu fui obrigada, agora o órgão ambiental, ele olha para o lado hidrológico, então ele enxerga o rio e diz assim, olha, cara, lá no rio, teu efluente, se tu lançar nesta condição, tu vai causar um impacto. E agora está mostrado. E a própria indústria é obrigada a mostrar para o órgão ambiental de que ele vai causar impacto. Então, mudou, Ana, aqui a ideia da indústria, sabe? Porque agora ela está olhando assim, eu tenho que fazer duas coisas, só tem duas saídas agora. Ou eu diminuo a quantidade de efluente lançado, ou eu melhoro, e talvez seja uma terceira, que é a mais provável, que eu vou juntar as duas. Eu vou ter que diminuir e melhorar a qualidade. Eu só diminuo sem um impacto econômico significativo e um impacto, então, na sociedade negativo, se eu usar água. Se eu não usar, não tem como. Eu não vou conseguir fazer essa conta fechar. Né? E aí eu vou caminhar por um outro lado, que é, de fato, eu preciso melhorar a qualidade do meu efluente. Eu preciso ter, como tu falou ali, fantástico, eu nunca tinha também olhado dessa forma. O que eu preciso olhar não é o secundário, não é o primário, mas é a questão de o quanto, de fato, de impacto eu estou causando pela questão da desinfecção, saúde pública, né? E isso no esgoto é extremamente importante. Mas eu vejo que a indústria também, eu talvez vou ter, e aí muita gente não olha o impacto de um metal, né? O impacto de um poluente emergente, o impacto de um outro componente que eu não estou nem medindo, talvez, está lá inserido dentro de uma carga orgânica, misturada ali dentro, que eu nem sei bem o que, e continua causando impacto, né? Então, quando eu olho para essa questão de que eu preciso melhorar a minha ETE, né, preciso ir para um terciário, preciso buscar isso, eu estou fazendo duas coisas, né, causando um impacto positivo, porque eu vou ter mais tecnologia, então eu movimento o meio do tratamento de efluentes, e ao mesmo tempo eu começo a dar chance real de eu ter reuso. Porque eu vou ser cobrado para lançar menos, e ao mesmo tempo eu vou ter um efluente de melhor qualidade para poder fazer. Então, eu acho que aí a gente começa a pensar num salto qualitativo e quantitativo do ponto de vista de reuso. Então, na minha visão, a gente dá esse passo de uma forma muito indireta. Quando a gente coloca uma situação em que eu olho para o rio e digo assim, cara, lá tu vai ter que dar uma olhada, porque com o que está fazendo hoje não dá. Tu quer ampliar a tua produção? Beleza, acho que é importante, mas tu vai ter que melhorar ainda mais a tua estação. E aí, de novo, a gente começa a girar essa roda do reuso, porque, para mim, é a única forma, né, que eu tenho de fazer essa conta fechar. Senão ela não fecha. Ela não vai fechar. Na minha opinião, ela não vai fechar. Perfeito. Concordo. Né? E quando a gente fala aí que, normalmente, esse tipo de ação ela é movida por talvez um aspecto financeiro, né, compensa ou não compensa, a gente vê várias pessoas relacionando o investimento em saneamento com o que seria investido em saúde, né? Um tempo atrás eu fui convidado para dar uma palestra sobre água e eu toquei nesse ponto do tratamento de esgoto e etc. E a gente peguei do Instituto Trata Brasil também, e no Brasil, ali entre 2017 e 2018, a gente teve mais de 270 mil internações relacionadas a doenças. Então, só nisso custou mais de 100 milhões aos cofres que a gente tem. Isso falando de pessoas que foram atendidas pelo sistema público de saúde. E aí, quando a gente vai comparar assim, os gráficos, né, tu aumenta o saneamento, tu vai diminuir esse... Ponto. E só nisso seria mais ou menos os 26 milhões economizados por ano. Né? Então, se for olhar do âmbito financeiro, o investimento ele se paga, né? Eu acho muito interessante eu acho impossível alguém chegar até essa parte do podcast e não ter enviado para ninguém. Porque tá
muito top, de verdade. Mais algum ponto para como... Não, eu acho que a gente pode fazer um fechamento, né, na minha opinião, enfim, como eu acho que a Ana falou, né, podemos ter várias conversas e ir além, mas eu acho que por uma reflexão e acho que vários pontos que acho que a gente colocou aqui, a gente está dando a nossa contribuição, né, dentro desse aspecto de discutir. Aqui não somos donos da verdade, estamos apenas colocando a nossa opinião dentro daquilo que a nossa experiência tem mostrado. É um convite para olhar para isso, né, porque, de novo, vai partir da gente, né, às vezes tomar essa decisão ou usar de fato esse embasamento científico como prova, digamos assim, como validação, né? Como a gente estava falando até antes de começar a gravar, a gente fez a estação de reuso lá para um hospital e a gente não tinha um parâmetro claro, assim, a gente tem que atender isso, mas a gente sabia onde a gente ia chegar com o tratamento. E, por opção nossa, e quando eu digo nossa, eu digo do meu pai, foi decidido, não, vamos seguir adiante. Né? Porque não era engenheiro ainda. Não era engenheiro ainda. A FT não podia assinar nada. Eu fiz o desenho e participei ali com um outro pitaco. E até hoje, tá, isso já faz 4 anos, até hoje é 100%. Mas acho que é engraçado, é 100% de reuso, a gente pega o frente da lavanderia e leva para o sanitário, né? Agora, olha, Ana, como é interessante, né? Como é o preconceito e essa questão do social que você falou que a gente precisa mudar é importante. Então, nós temos uma ala do hospital, né? Os banheiros do hospital, que usa água de reuso. A outra ala não usa. E assim, tu acredita que quando tem mau cheiro nessa outra ala, eles culpam o reuso? Acredito. Pior é que eu acredito. Sabe o que a gente está a ponto de fazer, Ana? De a gente pegar assim, ó, vamos criar um comitê, né, de avaliação sensorial. E assim, lógico, o efluente da lavanderia tem enxofre, porque, óbvio, os produtos de lavanderia têm enxofre, né? O alquil, o sulfato, né? Então, assim, tem enxofre. No tratamento, a gente não pensou nisso, a gente pensou cor, turbidez e segurança microbiológica. Então, assim, uma coisa que eu não admitia em nenhum momento que não houvesse possibilidade é do controle microbiológico. A gente tem um uso, a gente precisa controlar isso. Isso, na época, era uma coisa que era muito clara para mim. Em 2018, 2017, muito claro, eu tinha que ter um controle microbiológico e eu tinha que ter cor e turbidez. Ponto. Se eu não tivesse carga orgânica, se eu não tivesse nitrogênio, fósforo, cara, o que isso ia importar para arrastar xixi e cocô? Então, ponto, né? E aí, lógico, quando o efluente, esse efluente, essa água, né? Essa fábrica, gostei muito, vou começar a usar. Fábrica de água, eu vou usar agora de agora para diante e vou citar funcionando. Quando a gente levava lá para a caixa d'água, ela fica ali dentro um tempo, né? E aí, óbvio, num ambiente já com oxigênio indo embora, talvez eu formasse algum tipo de sulfeto. E aí, a hora que ia dar a descarga, gera um pouquinho de spray, então ele acaba gerando esse mau cheiro. Mas era algo perfeitamente controlável. Então, de novo, se associou que reuso e mau cheiro, olha o que tu falou lá no início do histórico, né, nosso. Tá aí o meu prêmio, não vou usar. E aí vinham culpar a gente. E em alguns momentos a gente estava errado, o tratamento não estava bem feito, tinha algum excesso de lodo, não estava legal, ele não estava bom, ele tinha que melhorar. Sim, mas daí a gente começou a olhar, cara, vocês precisam limpar a caixa também mais vezes. Então a gente fazendo uma limpeza, vocês não limpam a caixa d'água potável? Por que não pode limpar a caixa de reuso? A gente tem que limpar a caixa de reuso no mesmo ritmo que vocês limpam a outra caixa, talvez um pouquinho mais. Aí a gente vai aprendendo, é a coisa que a gente vai colocando. Mas daí eu comecei a pensar essa ideia do comitê, para avaliar, mas eu pegar alguém do hospital lá. Cara, vamos fazer aqui, aqui está minha água, produzir essa água de reuso, essa aqui é a água da caixa, essa aqui é a água potável. Vamos cheirar aqui. Tá ok? Vamos fazer uma vez por semana essa análise sensorial. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. A água tá boa? Tá boa. Então não venham para cima da gente com que é reuso, tá ruim, porque nessa estação a gente que opera, né? Então a empresa opera a estação de tratamento. Então eles vêm, a história de achar um culpado. Aí acham um culpado através, né, da água da pobre, a água do reuso, que não tem culpa absolutamente nenhuma. Falando isso, me lembrou uma coisa. Esses tempos até eu fui no Rio de Janeiro e eu achei muito interessante que alguns condomínios de prédios, etc., na descarga, em especial, eles utilizam água de reuso. Né? Eu até comentei com a minha chefe ali de Santa Catarina, e isso
é genial, né? Porque hoje a gente trata a água para deixar ela potável para ela lavar o vaso sanitário. Então, eu achei só um parênteses. Que no restaurante Outback, todo mundo que vai no restaurante Outback no Rio de Janeiro tira foto do vaso sanitário e manda para mim sempre. Eu já recebi de várias pessoas, porque tem a plaquinha lá que é água de reuso. Eu estive há muitos anos atrás, meu filho tem 11 anos, ele tinha 2, né? Então, aí já mais de 9 anos. Estive no sertão do Piauí, fizemos uma viagem do tipo entrar dentro de um livro de geografia, né? E o Piauí é um estado que eu gosto muito. E passamos pelo sertão, cortamos o sertão do Piauí e fomos chegar ao litoral, que é lá em Parnaíba, e aí ficamos num hotel que chama-se Carnaubinha. E lá nesse hotel, no quarto em que ficamos, tinha uma plaquinha no banheiro, a água do vaso sanitário era uma água um pouco amarelada e estava escrito lá, essa água tem essa cor, alguma coisa desse tipo, né? Essa água tem essa cor porque é uma água de reuso e também tem um cheiro, um odor característico, mas é uma água segura e tal. E não se preocupe com o odor da água, saiba que você está fazendo um bem para a sustentabilidade, alguma coisa assim. Eu falei, gente, que coisa fantástica. Aí fui perguntar, era um francês, o dono do hotel e tal, era um francês. Olha quantos anos atrás isso, né? Então, com uma visão que é aquilo, a gente ainda está no século passado. E a questão da fábrica de água, Águas do Tejo Atlântico, é o Marcos Batista, que é o diretor de comunicação que inventou esse termo, que cunhou esse termo, é um grande amigo, e eu adoro. Aí quando citar, é o Marcos Batista, Águas do Tejo Atlântico. Não é a professora Ana. Boa, a PUD, é a PUD. A PUD. Professora, falando disso de reuso, e aí ontem eu estava olhando um pouquinho mais o site do reusodeagua.org, e me veio um pouquinho da reflexão que normalmente, onde a gente tem esses cenários um pouquinho mais evoluídos, digamos assim, de reuso, é normalmente por necessidade, né? Hoje, até conversando com a minha chefe, a gente conversa seguido que tomara que a gente mude essa mentalidade antes de ter a necessidade de fato de fazer um reuso, porque não tem outra opção. E aí, lá no site, tem o mapa certinho, né, que era um pouco do que a gente estava conversando antes, daí os Estados Unidos é 1%, Portugal 1,2%, etc. E aí, lá embaixo, a gente tem a Namíbia. E aí tem, assim, reuso potável direto desde 1968, abastece 4 mil habitantes. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. 400 mil habitantes. Porque isso me chamou muita atenção. Então, se você puder falar um pouquinho mais disso, aí não sei se lá foi por, de fato, não ter opção ou não, mas é um dado que chama muita atenção justamente por ser um pouquinho mais antigo, né, do que a gente fala hoje, de estar no século passado, etc. E lá, talvez, por necessidade ou não ter outra opção, essa mentalidade foi obrigada a ser mudada. E como que você enxerga esse dado? Se você tem mais informação disso, que eu imagino que sim. Mais um dia de bar para a gente, hein, pessoal? Essa agora dá mais uma conversa muito boa. Então, a necessidade, primeiro a gente precisa entender o que é necessidade para um e para outro, né? Como se a gente pegar o rico e o pobre. Talvez o rico tenha uma necessidade de ter um tênis novo da Nike. É necessidade para ele. Como é que ele vai para a escola? Todos os amigos têm um tênis Nike novo, um Air Max, e ele não tem. Então, isso para ele é necessidade. Agora, para o pobre, a necessidade é calçar o pé. Pode ser um velho, furado, tamanho maior, tamanho menor, encolhe os dedos se o tamanho for menor, mas a necessidade dele é diferente. Então, necessidade é diferente, né? É relativo. Perfeito. E aí, quando a gente olha para alguns cenários de extrema escassez, você olha e enxerga isso como necessidade, ponto. Agora, você pode ter outras regiões que estão aplicando o reuso, que estão avançando no reuso, que não estão, sob o nosso olhar, numa situação de necessidade. Mas eles estão planejando o futuro. Então, ontem também eu ouvi uma frase lá no Caminhos da Inovação, super legal, que era alguma coisa parecida com isso. O futuro é amanhã, mas a ação precisa ser hoje. Então, esse cara que está planejando, países desenvolvidos que não estão em situação
de extrema, né? Porque eu acho que hoje, com mudanças climáticas, não dá mais para a gente falar que tá ou não tá. Tá todo mundo. Uns mais, outros menos, mas tá todo mundo. Então, pode ser que ele não esteja numa situação de extrema escassez, mas ele está enxergando a necessidade de avançar para o futuro, né? Que ele tem planejamento. Um país desenvolvido tem planejamento. Quando a gente fala de reuso potável direto, ninguém quer. Ninguém quer. Aí a necessidade é aquela, não tenho água. Eu preciso de um tênis para calçar meu pé. Não interessa o tamanho. Então eu preciso de água, não interessa de onde ela vem. Reuso potável direto. E aí a gente tem 3 países no mundo que fazem reuso potável direto, até onde eu sei. África do Sul, Namíbia e Estados Unidos. Outros fazem reuso potável indireto, mas o reuso potável direto, Namíbia, África do Sul e Estados Unidos. A Namíbia é a primeira delas. Se você olhar no mapa, no Google, e olhar o mapa onde está a Namíbia, que ela está ali, né, colado na África do Sul, Moçambique, Angola, Zimbábue, Zâmbia, né, está naquele pedaço ali, todo desértico. Inclusive, a África do Sul foi o primeiro país a decretar o dia zero, né, que já tem aí alguns anos, 2017, talvez, 18, por aí, o dia zero, que seria o dia sem água. Não tem água, acabou. Bom, então, tem que investir no reuso potável direto, não tem jeito. Por quê? Porque a água que vem do reuso, ela é um volume constante. A água da chuva do rio, do lençol, ela não é um volume constante, eu não sei quando tem. Pode ter muito, pode ter pouco. Então, esse olhar da necessidade de investir numa quantidade de água que tem sempre é interessante. Então, o que a Namíbia fez lá em 1968, de fato? Então, ela tem a estação, que hoje ela já foi ampliada, hoje é a mais nova, chama-se New Gorengeb, na cidade de Windhoek. E aí hoje já abastece 400 mil habitantes. Então, tá lá, funcionando muito bem, obrigado. É claro que tem um arsenal tecnológico enorme, né? E tem alguns artigos e tal, até um artigo nosso que fala sobre o fluxograma todo da estação. Tem um arsenal tecnológico fantástico e está lá fornecendo água potável, reuso potável direto há tantos anos. Bom, necessidade. Aquela necessidade que a gente olha com necessidade mesmo, né? Não é só porque eu quero um tênis Nike novo. Necessidade de vida. Necessidade de vida. E eu ia completar com... me fugiu agora o que eu ia completar. Bom, mas então, para encerrar, não sei se eu vou me lembrar o que eu ia completar, mas para encerrar, o reuso potável direto nessa situação, lembrei, é necessidade. E o tal do factor Yuck, né, o fator ECA, olhar para aquilo com cara de nojo, não gostei, né, ele não existe. Ele não existe. Então, para se fazer um reuso potável direto, normalmente a instituição pública, né, a máquina pública que vai fornecer isso, ela então faz uma enquete, uma survey com os seus usuários e, né, vai tentar demonstrar, vai se aproximar ali daquele usuário de alguma forma. Então, tem alguns estudos mostrando que algumas estações, na Austrália, inclusive, não foi para frente uma estação, não me lembro agora, não sei se é de Perth, alguma coisa assim, que não foi para frente porque a população não quis. Não gostou, não quis, bateu o pé, e isso e aquilo. Logo depois voltou a chover, então acabou. Acabou a história, não precisou. E por que lá na Namíbia, então, isso eu li num artigo, por que lá na Namíbia todo mundo aceita bem há tantos anos? Não, porque eles nunca foram questionados. A maioria nem sequer sabe de onde é que vem essa água. Agora, a água do Guandu, que abastece o Rio de Janeiro, de onde é que ela vem? Então, é outro ponto de reflexão. Muita água que chega na nossa torneira é um reuso potável indireto. Isso. Ele só não é planejado. Só não tem esse nome. Mas ninguém questiona a qualidade do manancial. Como um marketing. Porque a instituição água, ela é tão confiável, independente dela ter um cheirinho, ou às vezes ter uma carinha meio estranha e tal, mas a instituição água potável, ela é tão confiável que eu abro a minha torneira e não quero saber de onde é que ela veio. Não me interessa conhecer o manancial.
me interessa, ela está chegando aqui na minha casa. Às vezes está com cheirinho, então eu vou comprar uma água mineral aí esses dias. Depois eu volto a beber água da torneira, porque eu tenho uma instituição por trás, né? Bom, e aí, para fechar, uma instituição, para ela fornecer uma água para reuso de maneira que a população confie, que goste, que o usuário goste disso e tal, ela tem que ter relação de confiança com o usuário. Só que na maioria das vezes a gente não tem essa relação de confiança com as nossas companhias. Em geral. Não, até que aquela lá até que gosta, aquela lá até que não é muito ruim, mas essa relação de confiança a gente não tem. Eu estou sempre achando que a companhia vai me passar a perna, que eu não olhou o hidrômetro direito, ou que está me cobrando esgoto mais do que deveria, ou que isso e aquilo. Eu estou sempre olhando com esse olhar de desconfiança. Então, eu preciso criar essa relação primeiro para fornecer e ter o retorno, né? Legal, bacana, legal. Estamos com quase 1h30 já de gravação, acho que um pouquinho mais. Muito legal, acho muito bom. Uma aula. Muito legal. Acho que muitas reflexões, e a partir daqui, acho que muitas coisas que a gente poderia continuar e falar, etc. Acho que a gente podia fazer talvez um recado final, Ana. Primeiro, te agradecer muito pela possibilidade, né, de fazer esse bate-papo, de poder fazer isso aqui chegar, então, até mais pessoas e continuar aí a nossa reflexão, né, que a gente possa dar um pouquinho da nossa contribuição. Então, muito obrigado por fazer parte desse novo momento, vamos dizer assim, do nosso Efluentcast, né, nessa segunda temporada. Acho que realmente iniciamos com chave de ouro. E, então, te agradecendo, deixando a palavra, algum recado final, onde possam te encontrar, enfim, né, o que você gostaria de deixar aí nesses nossos finalmente, para a gente poder estar, de fato, caminhando no final desse nosso fantástico episódio. Eu acho que foi esse hoje, o Reuso de Água, com a professora Ana. Bom, pessoal, eu queria mesmo agradecer muito, é uma honra enorme participar aqui, principalmente do novo momento, né? Não sei se mereço todas essas credenciais aí. Com certeza. Mas fiquei muito feliz de poder participar e acho que foi um papo super legal e acho que a gente tem aí mais conversas de bar para a gente bater esse papo e essas reflexões são importantes, essas reflexões informais, né? Reflexões fora do escritório. Uma reflexão de bate-papo, onde a gente está aqui fazendo brainstorm e tal, e colocando ideias no papel, no ar, e para que outras pessoas também possam contribuir e refletir a partir das ideias que colocamos aqui, né? Então, eu queria mesmo agradecer a oportunidade, foi muito legal, gostei muito, parabenizar vocês. Eu acho que o Marcelo deve estar aí cheio de orgulho, ficar do lado do filho, assim, deve ser muito legal. O meu ainda tem 11 anos, e quem sabe eu consiga fazer isso um dia. Pois é. Então, eu acho super legal isso e essa coisa da família também, né? De mostrar aí o caminho juntos, muito interessante. Vocês estão de parabéns. E o recadinho que eu queria deixar aqui para as brilhantes reflexões que o Augusto colocou, mas mais uma é a ciência, trazer a ciência, confiar na ciência. A gente passou 2 anos aí, se a gente não tivesse confiado na ciência, a gente estava mais 2 anos, no mínimo, enfiado dentro de casa, fechado, trancado. E mesmo para quem não acreditava muito, acabou acreditando, né? Então, acho que é importante a gente trazer a ciência, né, para dentro das nossas reflexões, das nossas ações, das nossas tomadas de decisão. Então, eu não posso tomar decisões no que eu acho, no que eu penso, isso vai ser legal. Não, eu tenho que me embasar. No momento em que eu me embasei cientificamente, a responsabilidade é da ciência e está tudo resolvido. Então, acho que a gente pode dar grandes passos aí. O Brasil tem, de novo, vou citar o meu amigo, uma avenida de oportunidades, mas a gente tem que trazer essa reflexão e trazer a ciência para dentro do jogo para bater esse papo. Então, esse é o recadinho final. Legal, Ana. Muito obrigado. Eu acho que como um recado final, eu sempre olho para os nossos profissionais, que, né, então o Augusto hoje é profissional da engenharia, tive o prazer de ser o professor dele, né, como tu fala, então a gente está trabalhando junto faz muito tempo, na realidade, mas trato o Augusto como qualquer outro aluno meu, que eu acredito, como qualquer aluno seu, não tenho dúvida nenhuma, que a gente está preparando para o mercado, né? Então, eu acho que
se tu, como profissional, puder olhar para essa questão do reuso como essa avenida de oportunidades que você mesmo citou, eu acho que esse é o recadinho final que eu deixaria. Né? Vamos olhar um pouquinho mais para o reuso como uma oportunidade de trabalho dentro dessa linha que a gente pode trabalhar, obviamente focado um pouco mais na questão da engenharia, mas acho que não só, em qualquer outra área que a gente possa trabalhar, tem oportunidade desde a comunicação, história, acho que todas podem estar dentro, e hoje, para mim, isso aqui ficou muito claro, né? Que todas podem estar dentro, então olhar para o reuso como, de fato, uma oportunidade, eu acho que é um recado que eu gostaria de deixar para os nossos profissionais da área, não só de tratamento, né, mas de todas as outras que possam se envolver com essa questão de reuso. Né? O reuso é o nosso futuro, eu acredito que é a forma que a gente vai poder, talvez mais, de forma mais sustentável, manter todos os nossos sistemas aí de produção ou mesmo de meio ambiente funcionando bem. Né? E mais uma vez te agradecendo aí pela essa oportunidade de fazer essa, de fato, discussão, bate-papo, enfim, que eu acho que foi muito legal. E, professora, só para, antes de eu falar, onde que a gente pode encontrar você, quem tiver curiosidade aí para conseguir pegar um pouquinho mais de todo esse conhecimento que a gente, uma parte, né, de todo esse conhecimento que a gente compartilhou aqui, onde que a gente consegue te encontrar aí nas redes sociais, onde tem essa parte mais ativa de comunicação desse material, se puder compartilhar. Maravilha, obrigada pela oportunidade também de divulgar. Então, temos o reusodeagua.org, que é um site. Lá no site nós temos as nossas redes sociais, LinkedIn e Instagram. E eu, particularmente, não sou das redes sociais, eu, Ana Silvia, né? Então, eu tenho só LinkedIn, onde também faço lá as minhas postagens de vez em quando, mas aí é o meu LinkedIn pessoal. E tô na UERJ, né? Então, também... tem meu e-mail, ana.pereira@de-engenharia.uerj.br. Estamos lá na graduação, no mestrado, no doutorado. Então, quem quiser também é só aparecer por lá. Beleza, então. Eu acho que para fechar seria mais ou menos nessa linha, né? O buscar olhar para o reuso como uma oportunidade, não como um custo. Ele não é só uma oportunidade do futuro, ele é uma oportunidade de economia, ele é uma oportunidade de um marketing mais sustentável, que a gente tem visto que está crescendo muito. O pessoal está falando muito mais de empresas sustentáveis, né? Então, acho que o reuso ele vai se encaixar muito bem nos próximos anos como uma ferramenta de marketing também. Né? Mostrar uma empresa que, de fato, seja órgão público, seja privado, seja indústria de frigorífico, seja... né? Qualquer tipo de indústria, que use isso como uma ferramenta. E aí sim entra no âmbito de investimento, porque ela vai trazer um retorno e não necessariamente um custo, porque é obrigado a fazer alguma coisa assim. Né? Então, acho que era isso. Agradeço muito a todos que chegaram até aqui, que estão ouvindo a gente e estão tendo essa oportunidade que, para mim, já nossa, maravilhoso, assim. E isso que a gente fez aqui nesse primeiro episódio é só o começo de uma caminhada aí que a gente sempre vai estar buscando os melhores profissionais, que pelo menos a gente conhece, para trazer e falar sobre algum assunto. Então, novamente, muito obrigado, professora. E a gente fica por aqui e voltamos na sequência aí com mais episódios. Tá certo? Muito obrigado. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.